Vyadirogan satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan Autsukya mohara ridanjaghana Yopurva vaidyaya namostu tasmai. Seja bem-vindo ao canal do Vida Veda no YouTube, meu nome é Matheus. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do Ashtanga Hridaya Sutrasthana, capítulo 1, entrando no shloka, na segunda metade do shloka número 9, e vamos tentar ver todo o shloka número 10. O vídeo de hoje talvez seja um vídeo um pouquinho mais longo, esse shloka é bastante fundamental, mas ele é um pouco mais complexo para tradução e compreensão, então eu vou fazer o melhor que eu posso dentro das minhas limitações. Vamos ver se a gente consegue decifrar um pouco o que o Vagbhata quer dizer aqui. Ele diz o seguinte: Shukrartavastair janmado visheneva vishakrimehe taishchatisrah prakrutayo hina madhyotamah prathak samadhatu samastasu shrestha nindyad vidoshajaha. Bom, vamos linha por linha. Shukrartavastair janmado visheneva vishakrimehe. Shukra e Artava são dois conceitos bastante importantes que aqui tem uma conotação bastante específica. Se você olhar a palavra Shukra no dicionário, você vai encontrar diversos significados e talvez você fique até um pouco confuso, um pouco perdido. Por exemplo, ele tanto significa o planeta Vênus, quanto ele significa o sêmen do homem. A palavra Artava significa tanto uma ideia de sazonalidade, quanto também se refere ao período menstrual da mulher. Então, Shukra e Artava, nesse shloka especificamente, ele conota o sêmen masculino, né, a unidade reprodutiva masculina, e o óvulo feminino, que é a unidade biológica de reprodução feminina. Então, Shukra Artavastair Janmado. Então, Shukra e Artava, quando eles se juntam, até Janmado, até o momento do nascimento, Staihi, de novo, Trutiya Vibhakti Bahuvachan. Então ele está remetendo de novo lá aos nossos queridos personagens, aos nossos doshas. É sobre eles que a gente está falando. A gente já falou a localização, a temporalização, como eles afetam a digestão e como eles afetam a nossa parte mais interna do corpo, o trato digestivo, se vocês quiserem chamar assim. E agora ele vai dizer como é que eles afetam a gente desde o nascimento. Então, Shukra Artava Janmado, do momento que Shukra e Artava se juntam até o momento do nascimento, Staihi, os doshas estão ali, eles já estão presentes. Diz-se que no momento que o sêmen e o óvulo se conectam, você já tem ali a presença do que a gente vai chamar nesse mesmo shloka de Prakruti. Quer dizer, é a combinação específica que aquele ser vai desenvolver. Você pode chamar isso de genética ou de genoma, de genótipo. Muitas vezes isso não vai ser o que vai ser demonstrado para fora, o que a gente às vezes em biologia chama de fenótipo, mas ali naquele momento é quando Sattva e Atma, Indriya, Manas, tudo isso faz Samyoga, tudo isso se junta para formar aquele novo ser. Então, naquele momento, os doshas já estão ali presentes. Mas eles estão presentes de uma forma muito particular. Vishena, Visha, Krimehe, Iva. Então, Vishena é veneno. Iva, igual, da mesma forma. Vishakrimehe, nos animais peçonhentos, nos animais venenosos. Então ele diz o seguinte: os doshas, eles já estão presentes no feto ou no bebê que está ali se desenvolvendo, que está em processo de gestação, mas eles estão presentes nesse feto da mesma forma que o veneno está presente num animal venenoso, num animal peçonhento. Percebe como ele está chamando a atenção aqui por fato de que os doshas tendem a gerar desequilíbrio. Ele já falou isso bastante antes, e a própria palavra doshas, a tradução literal da palavra dosha, remete à ideia de desequilíbrio, de doença e de problemas. Então ele está dizendo, nesse bebê, nesse ser em gestação, os doshas também estão ali, mas eles não geram problema.
Da mesma forma que um veneno habita um animal venenoso, mas não gera problema no animal venenoso. Olha que bonito, olha que poético a maneira do Vagbhata de te explicar que os doshas estão presentes no período gestacional, mas eles não geram problemas no bebê da maneira original como eles estão ali presentes. Aquela combinação original que ele em seguida vai chamar de Prakruti. Então o que ele quer dizer é que cada ser humano tem uma combinação original desses doshas, tem uma maneira dos doshas se arranjarem naquele ser humano, e nessa maneira original, a forma como ele foi criado, os doshas naquela combinação específica, eles não geram problema. Então os doshas naturalmente têm uma tendência a gerar problema, mas na sua forma original, eles não geram problema. Eles são como veneno no corpo de um animal venenoso. Taihi, por meio deles, Truteva Bhakti Bahubachana, então por meio desses três doshas, Cha, Tisraha, 3, Prakrutayaha. Então, por meio desses três doshas, das combinações desses três doshas, você vai ter 3 tipos de Prakruti, 3 tipos de combinações originais. Hina, Madhya, Uttamaha. Então, uma é inferior, uma é mediana e uma é a melhor. Lembra, a gente sempre considera a ordem que os doshas foram enumerados lá atrás. Então, Vata, Pittam, Kapascheti. Vata, Pitta e Kapha. Se a influência maior nesse embrião é do dosha Vata entre os 3 doshas, essa Prakruti, esse estado natural, original, a palavra Prakruti significa natureza, então essa Prakruti vai ser o pior tipo de combinação possível, o pior tipo de Prakruti. Se ele é Pitta, Madhya, é uma Prakruti média, não é tão ruim assim. Mas se ele é Kapha, ela é Uttama, ela é a melhor. Então, se você, no momento que Shukra e Artava se juntam, tem uma predominância de Kapha dosha, ou dosha Kapha assume o controle, você tem Uttama, o melhor tipo de Prakruti. Isso a gente está falando Pratak, separadamente. Então, se um dos 3 doshas prevalece em relação aos outros 2 doshas. Samadhatuhu samastasu shrestha. Então, se você tiver os 3 doshas em equilíbrio, samadhatuhu, eles nem são mais chamados de doshas. Eles são, aqui ele usa a palavra dhatu. Então a palavra dosha significa aquele que destrói, que gera problema, que gera desequilíbrio. A palavra dhatu significa aquele que suporta, que dá condição para a existência. Então, nesse momento, se no momento de gestação, se no momento que Shukra e Artava se combinam, você ali tem um equilíbrio entre os 3 doshas, eles nem são considerados doshas, eles são considerados dhatus. Então, isso é Shrestha, isso é o melhor de todos. Por mais que Kapha Prakruti seja Uttama, seja melhor entre as 3, considerando só um dosha, se os 3 estiverem em combinação, em equilíbrio, isso não tem nada melhor. Isso é Shrestha, isso é o melhor de todos. Dvidosha Jaha Nindyaha. Se você tiver combinações entre 2 doshas, Dvidosha Jaha, então se 2 doshas se juntam, isso é o pior de todos. Nindya. Então, você quer, se você puder escolher para o seu filho, que os 3 doshas estejam em equilíbrio na hora que Shukra e Artava se juntam. Se eles estiverem em equilíbrio, ele vai ser Samadhatu. Ele vai ter a melhor Prakruti de todas, é um equilíbrio pleno, e os doshas aí não estão atuando nem como doshas, como fatores de desequilíbrio, eles estão atuando como dhatus, como fatores de nutrição e de manutenção, de suporte. Essa é o melhor de todos. Se você não tiver os 3 em combinação, a segunda melhor Prakruti, que é Uttama, seria Kapha Prakruti. Então, predominância de um dosha sobre os outros 2, e esse dosha sendo Kapha. Em terceiro lugar, temos o Pitta Prakruti. Ele é Madhya, ele é legal, ele é ok, ele não é nem incrível, nem muito ruim. E quando Pitta predomina sobre Kapha e sobre Vata. Em quarto lugar, nós temos Vata Prakruti. Quando Vata predomina sobre Pitta e sobre Kapha, você vai ter a pior das combinações de dosha único, de um dosha predominando.
Agora, se os doshas se combinarem 2 a 2, se vata combinar com kapha, ou vata combinar com pitta, ou pitta combinar com kapha, se você tiver alguma combinação entre os 3 doshas que seja dvidoshajaha, 2 doshas predominando sobre o terceiro, isso é nindyaha, isso é considerado o pior de todos. Então, você pode pegar pela hierarquia que ele enumerou, se kapha é o melhor, pitta é médio e vata é o pior, se você tiver uma combinação de vata e pitta para kruti, essa é a pior de todas. Se você tiver uma combinação de vata e kapha para kruti, essa é bem ruim, mas não é tão ruim quanto vata pitta. Se você tiver uma combinação de pitta e kapha, já é a menos ruim das piores de todas. Então aí a gente conseguiu traçar 7 tipos de prakrutis diferentes. Esses 7 tipos de prakrutis diferentes são as formas básicas pelas quais os doshas vão se organizar dentro do corpo e vão acompanhar o ser humano ao longo de toda a sua vida. Essa é a formação original que os doshas assumiram quando Shukra e Artava se juntaram, e isso, essa Prakruti, é o elemento como se fosse a nossa genética. É a maneira como os cromossomos do seu pai e da sua mãe se juntaram ali no momento da fecundação e que você vai carregar aquilo para o resto da sua vida. Isso não significa que você não vai ter, por exemplo, como a gente viu no shloka anterior, no início da vida, uma predominância de kapha. No final da vida, uma predominância de vata. Então, ao longo da vida, ao longo das estações, ao longo do dia e ao longo da noite, você tem os doshas predominando de forma diferente. E o que gera um equilíbrio dinâmico entre esses 3 influenciadores. Abaixo desse equilíbrio dinâmico está a sua prakruti, que é como se fosse a sua base, o seu fundamento inicial. Em cima desse fundamento inicial, você vai ter esse equilíbrio dinâmico que os doshas passam ao longo da vida, ao longo das estações, ao longo das situações diversas que vão se apresentando. Esse shloka, ele ensina pra gente a base do que a gente pode considerar uma embriologia ayurvédica. É a maneira como a gente vai tentar entender essas influências no corpo da pessoa desde o momento da gestação até o fim da vida dela. Essa influência, essa base, essa genética, digamos assim, entre aspas, é o que a gente chama de prakruti. Agora a gente está começando a entender um pouquinho melhor a influência desses 3 elementos no nosso corpo. Mas o primeiro capítulo, ele ainda é bastante limitado, tá, gente? Ele só está dando algumas ideias, algumas pinceladas. A gente ainda vai falar muito mais sobre esses 3 agentes, sobre esses 3 personagens, a maneira como eles interagem dentro do nosso corpo para gerar saúde ou para gerar doença. Bom, esse era o shloka que eu queria comentar com vocês hoje. Desculpa se o vídeo ficou um pouquinho mais longo do que o normal. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado a todos que já se inscreveram no canal e que sempre fazem questão de curtir nossos vídeos. Esses vídeos, na verdade, são para vocês, o nosso sadhana, é o nosso dever de divulgar a Ayurveda de forma livre e de forma gratuita para todos que têm o interesse de sentar e estudar a Ayurveda de acordo com os samitas. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.